Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Uma boa noite. Desde já agradecemos a presença de todos que estão aqui na nossa Casa Canteira de Fraternidade e aos internautas que estão aí do outro lado. E para iniciarmos a nossa palestra de hoje, nossa reunião, irei fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier. Crianças, vede não desprezais algum destes. Quando Jesus nos recomendou não desprezar, os pequeninos esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enrelegados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vaidade, a vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados ao cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidades e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento sobre e ruínas com deploráveis impunidade à frente da justiça terrestre. Não despreze, pois, as crianças, entregando-as impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nós achamos em processos de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual, dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez de que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Linda reflexão. Vamos agora, neste momento, pedir à espiritualidade amiga que está à frente desse trabalho, primeiramente a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, nosso irmão mais velho, a equipe espiritual. Pedimos equilíbrio, pedimos tranquilidade, pedimos que estejamos receptivo às boas palestras, a boa palestra do nosso irmão Edson Moreno, que estejamos receptivos às boas energias desta casa, e ainda pedimos pelo nosso irmão Edson Moreno, o expositor da noite de hoje, que com clareza, com amor, com seus conhecimentos já adquiridos, possa passar para todos que estão aqui presentes, na nossa Casa Canteiro de Fraternidade, pronto atendimento espírita, para os nossos internautas que estão aí com boas recepções, que possamos, enfim, nesta casa de amor, com essa casa de amor, estarmos receptivos a tudo que aqui aprendamos, e que possamos passar para os nossos irmãos, nossos companheiros de jornada, com a permissão do nosso Mestre Jesus, com a permissão da espiritualidade amiga, passar a palavra para meu irmão Edson Moreno, expositor da noite de hoje. Que assim seja, assim será. Edson, é com você, meu irmão. Fique à vontade. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos estar amparados pelo nosso mentor espiritual, para que as palavras possam fazer mais sentido, para que ele possa nos auxiliar na compreensão de algum conceito.
Que bom que a gente possa estar retornando aos poucos, a gente possa ter essa experiência de estarmos juntos, porque muitas vezes a live ela é interessante, ela toca muitas pessoas, ela alcança novos corações, novos adeptos, mas há sempre uma falta de concentração, porque a pessoa entra, a pessoa sai, a pessoa toca a campainha, tem algum tipo de atividade, e aqui a gente, de uma certa maneira, está conjugado numa energia, e eu sinto que há um valor espiritual maior assim nessa congregação que nós agora fazemos aqui. A palestra de hoje está baseada no capítulo 56 do livro Palavras de Vida Eterna, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O tema é Jesus e dificuldade. Então, eu vou falar só um pequeno trecho, a introdução, a primeira parte da mensagem, para ela chegar na nossa mente, para a gente entender mais ou menos do que Emmanuel está falando, quando ele fala de Jesus e dificuldade, depois a gente vai pensar algumas ideias. Eu quero ver se eu consigo juntar com vocês 3 ideias que eu acho que são muito interessantes, se a gente puder juntá-las para entender de que forma que essas 3 ideias podem contribuir com o nosso entendimento, tá? Bom, a mensagem de Emmanuel está baseada no versículo de João 14, 27, onde Jesus diz: não se turbe o coração, não se vos turbe o coração, para que a gente não fique ansioso, para que a gente não fique preocupado, para que a gente tenha confiança, né? Então Emmanuel começa a dizer: Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre 4 paredes, sabendo que em derredor se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo. Perseguidores desencarnados já excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere. Não procures, assim, fugir à luta. Jesus, percruciente, não desconhecia a conspiração das trevas. Aliás, Jesus, percruciente, não desconhecia a conspiração das trevas. Não procures, assim, fugir à luta que te afere o valor. De uma certa maneira, a mensagem vem dizer para todos nós que Jesus estava vendo tudo que ele tentava acalmar os discípulos entre 4 paredes, mas estava vendo tudo o que estava acontecendo, todas as dificuldades que estavam sendo planejadas e que tudo que ele iria enfrentar ali mais à frente, mesmo assim ele ainda tentava, de uma certa maneira, acalmar o coração dos discípulos, tentava, de alguma maneira, fazer com que eles pudessem entender, e é nosso dever também a gente refletir sobre isso, a gente entender que as dificuldades fazem parte do nosso processo evolutivo. A dificuldade caminha conosco porque é através dela que a gente consegue enxergar as nossas dificuldades, a gente consegue vencer a nós mesmos, nós conseguimos, a partir das dificuldades que chegam até cada um de nós, uma mudança de pensamento, arejar a mente, enxergar, às vezes, sobre outro prisma, sobre outro ângulo, aquilo que acontece em nossa vida. E é interessante porque a gente vive hoje um momento, não só por conta de coronavírus, mas também por conta da transição planetária que a gente vive um momento de balanço, um momento que a gente precisa pensar em algumas coisas, porque é como se fosse um ciclo que se fecha. Quando a gente faz um aniversário, a gente sempre tem essa ideia de um período, um ciclo que se fechou. Terminei meus tantos anos, agora é um novo momento. Quando a gente chega no final do ano, a gente também tem essa mesma ideia, é um ciclo que se fecha. Então, a gente sempre, nesses momentos, a gente
tenta refletir o que ficou para trás, o que eu quero levar comigo, o que eu quero que me acompanhe, o que eu quero deixar para trás, que eu não quero que continue comigo. Então, é mais ou menos esse momento que a gente vive, por conta da transição planetária, por conta de todas as tribulações que o mundo nos apresenta, a gente vive esse momento de reflexão profunda, onde a gente precisa decidir aquilo que a gente quer, o que a gente tem dentro de nós e o que a gente quer que prossiga conosco. A gente precisa fazer esse esforço de autoconhecimento, buscar compreender quem somos, sem medo, porque muitas vezes as pessoas não querem se conhecer porque têm medo do que vai enxergar dentro de si mesmo, mas sem medo. A gente precisa fazer esse processo de conhecimento, porque a gente, principalmente nós que estamos aqui no Espiritismo, nós temos que ser os soldados do bem. Então, enquanto uns pregam o caos, pregam o desânimo, nós temos que pregar o otimismo, nós temos que ser aqueles que pregam a pacificação, a luz. E porque nesse momento de transição, aqueles espíritos que estão, às vezes, atravancando o processo do nosso planeta, eles estão no momento derradeiro deles. É talvez a última oportunidade, eles aqui não mais voltarão. Muitos daqui serão transferidos para outro local. Então, eles vivem, às vezes, até tentando retardar essa nossa evolução planetária, vivem fazendo barulho demais, porque o mal gosta de ser barulhento, de fazer estardalhaço, e a gente não precisa se preocupar com isso, porque simplesmente o mal aparece porque ele é midiático, faz barulho, mas o bem, ele também está profusamente espalhado, o bem está intensamente surgindo em todos os cantos, em todos os lugares. Como não é tão midiático, a gente às vezes não percebe, mas se a gente for prestar bem atenção, a gente vai ver que existem muitos esforços em direção do bem que está sendo colocado e que as coisas estão se transformando, que estão mudando. E esses espíritos que aqui não ficarão, eles irão, porque Deus, na infinita misericórdia, nada se perde na criação divina. O que Deus vai fazer com esses espíritos que são, às vezes, muito inteligentes e que estão aqui atrapalhando a evolução do planeta? Vai encaminhá-los para um planeta mais atrasado. E lá eles vão ser o quê? Eles vão ser os espíritos de luz, porque lá eles é que vão levar o progresso para aquele orbe, eles é que vão levar a evolução, obviamente que com muito sofrimento, porque lá eles não vão ter tudo isso que a gente já conseguiu desenvolver aqui, vão ter que começar do zero, talvez, mas serão eles que levarão muito conhecimento para esse orbe. Então, nada se perde na criação divina, isso é muito legal. Eu vou tentar juntar 3 ideias para que a gente possa fazer a reflexão sobre de que maneira que a gente pode melhorar a nossa existência no sentido de enfrentar as dificuldades, porque a mensagem de Emmanuel diz que a dificuldade está presente na nossa vida, faz parte da nossa existência, viver com Jesus e com a dificuldade. O próprio Jesus viveu a dificuldade e enfrentou-a. Nós precisamos também saber enfrentar da melhor maneira as dificuldades que surgem para a nossa vida. Dessa forma, eu vou falar duas histórias sobre mitos. Porque o mito, ele, na verdade, tem aquele caráter, aqueles mitos gregos, os mitos romanos, os mitos antigos, aquelas histórias antigas daqueles mitos, eles são histórias de um caráter simbólico, relacionadas à cultura de um povo, mas que ela procura explicar ou demonstrar, pela ação daqueles personagens, procura demonstrar como as coisas funcionam, qual é a origem daquelas coisas. Então, os mitos trazem, dentro do simbologismo, da simbologia do mito, traz um ensinamento. A gente precisa tentar entender qual é o ensinamento que esse mito traz. São muitos ensinamentos. A gente vai pegar partes bem restritas, bem pequenas, de 2 mitos, para a gente só elencar 2 ideias em relação aos mitos e em relação à nossa própria existência. Primeiro eu vou falar, eles podem funcionar como uma chave, né, para que a gente possa entender a nossa própria vida. Então eu vou falar primeiro de Perseu e Medusa.
Medusa, creio que todo mundo já viu Perseu e Medusa naqueles filmes de televisão. Medusa é aquele ser que tem o cabelo dela são serpentes, são aquelas serpentes venenosas, e ela, com o olhar dela, ela petrifica as pessoas. Então, se alguém olhar para ela e cruzar o olhar com ela, a pessoa vira pedra, fica petrificada. Então, esse é o mito que a gente vai falar. E no mito, sempre assim, o herói do mito sempre representa a nós mesmos, e os outros elementos são aquilo que tem dentro de nós e que a gente pode, às vezes, entender e trazer o entendimento deles. Né? Medusa era uma jovem muito bela e ela servia lá no templo de Atena. Atena era a deusa da sabedoria. E Medusa, com aquela beleza, estava lá no templo de Atena, servindo a Atena. Acontece que ela foi seduzida por Poseidon, que era o deus dos mares. Foi seduzida por Poseidon e teve uma relação com Poseidon lá no templo de Atena. Atena fica sabendo, fica muito chateada com a Medusa e pega então e faz com ela leva ela a essa condição de transformá-la naquele ser que petrifica, e os seus cabelos como serpente, de modo que ela, por conta disso, ficasse isolada de todos. Ninguém poderia ficar perto dela, senão viraria pedra, seria petrificado, ou senão seria atacado por uma daquelas serpentes. Né? Então, é difícil de matar um ser desse, que com o olhar petrifica, e que os cabelos são serpentes e que podem atacar. E o Perseu, esse herói da trama, a história é longa, a gente só vai pegar um recorte. Ele recebe de Atena, ele recebe essa missão de matar Medusa, e recebe de Atena uma espada e um escudo. Um escudo muito brilhante, que pode ser confundido até com um espelho. E uma espada para que ele, com aquele espelho, pudesse, sem olhar para ela, saber onde ela estava, e com a espada cortar-lhe a cabeça. E aí ele vai guiado por Atena, deusa da sabedoria, vai se aproximar e consegue cortar a cabeça de Medusa, eliminando então Medusa. Deixa eu passar aqui. Então, cabelo, na verdade, aquelas serpentes do cabelo, na verdade, está tendo uma representação, a gente pode dizer, que aquelas serpentes venenosas representam os pensamentos de Medusa. Então, ela é um ser que petrifica, e aquelas serpentes são os seus pensamentos. Os pensamentos de um ser que petrifica. De um ser que, por petrificar, nos impede de caminhar. Será que nós temos pensamentos também que nos impedem de caminhar? Será que nós temos pensamentos que nos imobilizam? Será que nós temos pensamentos que nos impedem de evoluir? Pensamentos, às vezes, que nem são nossos, que nós copiamos do coletivo, que nós copiamos dos outros. Então, esses pensamentos que petrificam, como aquelas serpentes da cabeça de Medusa, foram vencidos, no caso dela, guiados por Perseu, com a sua mão guiada pela mão de Atena, a mão da sabedoria. Então, os pensamentos que petrificam, que nos impedem de evoluir, nos impedem de seguir adiante, só podem ser eliminados pela sabedoria, pela deusa da sabedoria, pela espada guiada pela mão da sabedoria. Então, quando se impõe um novo princípio à existência, guiado pela mão da sabedoria, a gente consegue se libertar dos pensamentos petrificados. Isso fez Perseu, guiado pela mão da sabedoria, cortou a cabeça de Medusa, e de dentro de Medusa saíram dois seres. Eu vou falar só de um. Um é um gigante que não nos interessa. Eu vou falar de um que saiu, que foi Pégasus, aquele cavalo de asas, aquele cavalo alado, que Perseu sobe em Pégasus e sai voando daquele local onde ele estava, ele ascende aos céus.
Assim acontece também conosco, quando a gente, guiado pela mão da sabedoria, a gente consegue se libertar dos pensamentos que nos petrificam, que nos impedem de caminhar. Quando a gente faz isso, a gente também vai montar num Pégasus e a gente vai subir de patamar. A gente vai mudar da posição que a gente está para uma posição melhor. Tá? Bom, vamos para um outro mito aqui, uma outra história antiga desses mitos. É só também uma história longa, a gente só vai falar um pedaço, para que a gente possa ir brincando em cima desse conhecimento e trazendo reflexões para nós. Vou falar agora de Prometeu, Epimeteu e Pandora. Pandora era aquela mulher bonita que tem uma caixa, aquela caixa selada, aquela caixa fechada. Prometeu é um Deus que, de uma certa maneira, criou os homens, foi dando as condições de existência para os homens. E Zeus, que era o Deus dos deuses, falou para Prometeu, olha, você pode ir fazendo, dando as condições para os homens, mas não lhes deu fogo, porque com o fogo os homens vão se desenvolver muito. Não lhes deu fogo, mas Prometeu defendia muito a humanidade, pelo mito, né? Ele defendia muito a humanidade e ele deu o fogo aos homens. Zeus não gosta daquilo, e Prometeu era irmão de Epimeteu. O nome mesmo já diz qual é a característica de um e qual é a característica de outro. Prometeu é o pensamento, e meteu o pensamento e pro antes. Então, Prometeu é aquele que pensa antes. E Epimeteu, o irmão dele, é aquele que só pensa depois. Então, a gente tem esses dois irmãos. Prometeu entregou o fogo aos homens, e aí o que acontece? Zeus se chateia, porque Prometeu fez aquilo e manda construir uma mulher maravilhosa, uma mulher perfeita, e foi construída Pandora, que veio à Terra com um vaso, com uma caixa fechada, selada, na mão. Imediatamente, quando ela chega, Epimeteu, que não pensa muito antes nas coisas, imediatamente, quando vê Pandora com aquela beleza, aquele ser perfeito, ele já se apaixona por ela e vê aquela beleza perigosa e tentadora, mas se apaixona. E o irmão dele, Prometeu, que pensa antes, fala, toma cuidado, você não conhece ela, chegou aqui agora, não vai se apaixonando assim, vai devagar. Mas o Epimeteu não pensava muito nas coisas, ele falou, não, eu vou casar com ela, você só está falando isso porque ela gostou de mim, não gostou de você, e eu vou casar com ela. E Epimeteu resolve, então, casar com Pandora. Epimeteu é o que não pensa, só pensa depois. Resolve casar com Pandora. Prometeu, que é o que pensa antes, diz para ele, bom, então já que você vai casar com ela, case com ela, mas não deixe ela abrir aquela caixa, não deixe ela abrir aquela caixa selada. Cuida lá daquela caixa. E aí ele se descuida, casa com ela, se descuida, Pandora abre aquela caixa selada e daquela caixa saem todas as maldades do mundo. Estava presa naquela caixa, estavam presas todas as maldades do mundo. É evidente que é uma história complexa, possui muitas conotações, mas tem só um detalhe importante para que a gente possa refletir. Nós somos quem? Nós somos como Prometeu? Pensamos antes de fazer as coisas, ou nós somos como Epimeteu, só pensamos depois de fazer as coisas? Então, esse é um detalhe para a gente refletir, se a gente pensa antes ou depois. Se a mensagem fala de dificuldades, a gente tem que trazer a reflexão. Quantas dificuldades nós vivemos na nossa vida, porque a gente não pensou antes, a gente só foi pensar depois, como Epimeteu, e porque a gente também não cuidou das coisas, a gente deixou descuidado para que uma Pandora abrisse aquela caixa das maldades. Então, isso é uma reflexão. Quantas vezes a gente dificulta a nossa existência por conta dessa impulsividade? Perdendo, às vezes, muito amizade, tempo, perdendo oportunidades na nossa vida, nós criamos dificuldades. Então, o mito pode trazer um ensinamento para a gente. Tudo isso que é simbólico traz uma forma de comunicação para nós. A gente pode aprender com esses símbolos da humanidade. Então a gente precisa compreender isso, que a vida é simbólica.
A vida traz símbolos para que a gente possa aprender com eles. Esses dois mitos, onde nós temos Medusa com esses pensamentos petrificados, pensamentos que nos impedem de seguir adiante, de seguir em frente, de evoluir. Representando esse nosso agir sempre da mesma maneira. Sempre repetindo a nossa maneira de agir frente a uma dificuldade que surja na nossa vida. A gente age da mesma maneira, dá errado, na outra vez a gente age igual, dá errado de novo, porque a gente tem pensamentos petrificados, uma maneira de agir que não se modifica. Então a gente precisa, às vezes, mudar, deixar aqueles pensamentos petrificados em nós para ter uma maneira diferente de enfrentar e de lidar com as dificuldades que surgem na nossa vida. E o mito de Pandora, que abriu aquela caixa com todas as maldades do mundo, porque Epimeteu não pensava antes de agir, representa também nós, com essa nossa dificuldade, com essa nossa maneira de ser impulsivo, fazer as coisas sem pensar, sem refletir nas coisas. Então essa é a primeira ideia que a gente está trazendo. Vamos trazer outra ideia para ver de que maneira que a gente lida com as dificuldades que existem na nossa vida. A outra ideia é o seguinte, eu vou trazer da psicologia, não sou psicólogo, entendo pouquíssima coisa, mas a gente, vocês também, como eu, o básico a gente vai entendendo. Então, é só para dizer que o ser humano é muito mais complexo, nós somos muito mais complexos do que aquilo que a gente sabe, do que aquilo que a gente pensa conscientemente, porque existem camadas profundas e obscuras dentro de nós. Então, nós temos o consciente, que é isso que nós sabemos, mas nós também temos o inconsciente, temos o ego, os complexos, temos a sombra dentro de nós temos todos esses elementos. Então, só para a gente dar uma ideia bem básica, a consciência é aquilo que a gente conhece, é aquilo que a gente sabe, aparece bem cedo na nossa vida, talvez até antes do nascimento, e vai se transformando durante toda a vida. Essa percepção consciente da criança, que a criança identifica os pais, o brinquedo, os objetos que a cercam, ela vai aumentando a partir das funções mentais, que é o pensamento, sentimento, sensação e intuição. A gente vai se tornando, se apropriando de mais conhecimento à medida que a gente vai vivendo. Então, a gente tem muito mais coisa consciente na nossa psique. A gente tem um outro elemento que é o ego. O ego é o centro da consciência. Ele é responsável pela organização dessa nossa consciência. Ele desempenha uma função básica de vigia da nossa consciência. O que não é reconhecido pelo ego, seja ideia, sentimento, lembrança, o que não é reconhecido por ele não entra na nossa consciência. Ele seleciona o material psíquico que vai entrar na nossa consciência, escolhendo alguns conteúdos e abrindo mão de outros conteúdos que estão lá que a gente vai esquecer, porque o ego abriu mão daqueles conteúdos. Então o ego ele faz essa seleção e eliminação daquilo que que fica na nossa consciência, e por isso ele permite que a gente possa manter uma coerência contínua da nossa personalidade. Tá? O outro elemento é o inconsciente pessoal. Por quê? Porque tudo aquilo que existe, tudo que é rejeitado pelo ego, que não necessita ficar na consciência, porque o ego tira da consciência, ele rejeita na nossa consciência, mas aquilo não deixa de existir, não desaparece. Então, ele foi experimentado, não vai deixar de existir. Então, ele vai para o nosso inconsciente pessoal. Tudo aquilo que o ego rejeitou vai para o nosso inconsciente pessoal. É tudo que sei, mas que não estou pensando, tudo que foi percebido pelos meus sentidos, notado pela minha mente consciente, mas agora eu me esqueci. É tudo aquilo que presto atenção, sinto, penso, lembro, mas assim, não tenho mais na minha mente consciente, está no meu inconsciente pessoal. Todas as coisas futuras que estão tomando forma, mas eu ainda não tenho na minha mente pessoal, na minha mente consciente, está no meu inconsciente. Então, esse meu inconsciente é algo da minha vida presente. É tudo aquilo que foi, de uma certa maneira, descartado, tirado da minha consciência pelo ego, referindo-se à minha vida atual, à minha vida presente, ele está no meu inconsciente pessoal. E aí um outro elemento, só para a gente fechar a ideia, Jung foi perceber que, assim,
tinha algo mais do que isso, e que tinha algumas coisas, estudando os complexos, ele vai perceber que tinha algumas coisas que eram muito mais profundas do que aqueles traumas, aqueles complexos da primeira infância que Freud trouxe. Tinha algo além disso. Então ele vai criar uma coisa que ele chama inconsciente coletivo. Ele vai dizer que a mente de cada um de nós é prefigurada pela evolução e que o indivíduo está preso ao passado. Não somente ao passado de sua infância, mas também, mais importante, o passado da espécie, diante da sua longa evolução orgânica. Vai dizer que os conteúdos do inconsciente, os conteúdos do inconsciente coletivo não se relacionam com o período de vida do indivíduo, vem do passado, segundo Jung. Ele não é reencarnacionista, não. Ele diz que vem de outras vidas, vem da espécie, né? É um reservatório de imagens latentes que ele denomina imagens primordiais ou arquétipos, né? Diz ele que o homem herda tais imagens do passado ancestral, um passado que inclui todos os antecessores humanos, pré-humanos ou animais. Que não são herdados no sentido da pessoa lembrar disso. Então, o que ele diz? Que a mente, por intermédio do seu cérebro, depois a gente vai corrigir essa ideia do cérebro, ele vai dizer que o inconsciente coletivo, a mente, por intermédio do cérebro, herda características que determinam a maneira como uma pessoa vai reagir a determinadas experiências da vida. Vai dizer que nós não somos tábula rasa. Como exemplo, ele vai dizer para nós que o medo do escuro ou o medo de cobras, a gente, na verdade, não precisou aprender isso. A gente pode até reforçar esse medo com as experiências da vida atual, mas a gente não precisou aprender porque os nossos antepassados já tinham medo do escuro e medo das cobras. Então, por conta disso, isso já estava presente no nosso ser, né? Eles ficaram gravados no cérebro. A ideia que eu quero trazer, a partir de tudo isso que eu trouxe para vocês, desses elementos da psique, é essa frase que Jung diz, que eu acho que é uma frase muito interessante para a gente refletir, que ele diz o seguinte, que o homem nasce com muitas predisposições para pensar, para sentir, perceber e agir de maneiras específicas. O que ele está dizendo? Que a gente já nasce com muitas predisposições para agir de determinada forma, para pensar de determinada forma e para agir de determinada forma. É isso que ele está dizendo para nós. E é essa a ideia que a gente vai tentar refletir. Ele realmente estava certo, porque nós não somos tábula rasa. A mente herda características que determinam a maneira como nós vamos reagir às experiências da vida. Não herda, né, essa condição por intermédio do correspondente físico, do cérebro, né, que Jung diz que é do cérebro, mas nós sabemos que nós herdamos essas características por intermédio do nosso perispírito, que vem trazendo todas essas memórias armazenadas desta maneira que Jung fala, de imagens, de arquétipos, de intuição que traz para nós, toda essa memória está armazenada no nosso perispírito. Então, Joana, inclusive, diz que o processo da reencarnação vai esclarecer, vai explicar a presença dessas imagens na nossa mente, né? Bom, o que tudo isso tem a ver com as dificuldades da nossa existência? Tem a ver porque, assim, a gente precisa identificar um grande problema que a gente tem frente às dificuldades, que é o fato da gente reagir a elas de determinada forma. Ou seja, a gente reage às dificuldades conforme as características herdadas, segundo Jung nos diz. E segundo a gente também está chegando à conclusão que o perispírito traz essas memórias e a gente já nasce com essa ideia. Ou seja, se a gente está, às vezes, há milênios explodindo frente a uma determinada dificuldade, a gente vai novamente repetir uma característica que a gente está fazendo há muitas existências. Se a gente vem há muitas existências, por exemplo, desistindo frente a uma dificuldade que apareça na nossa existência, a gente tem uma tendência muito grande na nossa mente, que já está pré-figurada, a gente tem uma tendência muito grande a desistir de novo. Então é isso que a gente precisa saber, que a gente traz
características, e a gente precisa muitas vezes vencer essas características. Então, essa é a segunda ideia que a gente traz para a gente tentar fechar lá no final. Trazer uma terceira ideia aqui, que é a ideia de reflexo. André Luiz é uma ideia da ciência, mas que André Luiz repete em quase todas não, mas em muitas obras dele, ele repete a ideia dos reflexos. Sempre ele fala de reflexo. Reflexo é uma reação involuntária a um estímulo, uma reação automática, inconsciente, involuntária. Nós nascemos com a possibilidade de ter esses reflexos incondicionados e reflexos condicionados. Então, o que é reflexo incondicionado? É aquele que vem do nosso passado espiritual. A gente não precisa pensar para que o suco gástrico faça a digestão daquilo que a gente comeu. Isso é um reflexo, isso já está, é um reflexo incondicionado, isso já está prefigurado aqui no meu sistema biológico, isso é um reflexo que não precisa passar pela minha mente, não preciso pensar para fazer nada disso. É um reflexo incondicionado do meu ser. Mas a gente tem um outro tipo de reflexo, que é o reflexo condicionado. O reflexo condicionado é aquele que é formado a partir da nossa existência, é aquele que é formado a partir da nossa educação. Então, significa que a gente, a partir da educação, a gente também forma determinados reflexos, a gente também forma determinadas maneiras de reagir automaticamente frente às situações que apareçam na nossa vida. Inclusive, no livro Ação e Reação, o André Luiz vai falar que nós temos um desejo central, um reflexo dominante, um reflexo que é o maior dentro do nosso ser, na presente encarnação. Talvez seja esse que a gente veio trabalhar nessa existência, que é aquele que os espíritos se identificam e que tentam, de alguma maneira, influenciar na nossa vida. Bom, então é isso. O reflexo incondicionado é aquele que não passa pelo cérebro, não precisa pensar, está presente na nossa vida, diz respeito à nossa sobrevivência. Esse condicionado ou adquirido é esse que não surge espontaneamente, é uma educação, é um treinamento. Ele é modificado no curso da nossa existência, necessita da intervenção do nosso córtex cerebral e ele vai se desenvolvendo sobre outros. Ou seja, eu tenho um reflexo, mas eu vou educando a minha pessoa, o meu ser, eu vou me educando, eu vou então desenvolvendo um reflexo sobre outro. E aí eu vou tendo uma nova maneira de reagir. É interessante. Os reflexos na ciência foi o Pavlov, foi prêmio Nobel em 1904, de fisiologia, ele fazia experiências com cães, e aí ele descobriu essa condição dos reflexos nos cães, botava o tratador para levar a ração, e aí tocava uma campainha, ele media a quantidade de salivação que o cão tinha. Em determinado momento não precisava mais do tratador, bastava tocar a campainha, o cão salivava da mesma forma, numa atitude reflexa. E aí essa atitude reflexa está na base da adaptação do ser humano ao ambiente. E o princípio de reflexão também pode ser aplicado na condição dos reflexos psíquicos de cada um de nós. Então, é muito interessante porque, assim, a gente ficar com essa ideia de que os reflexos são formados a partir da educação. Nós nos educamos para reagir de uma maneira ou de outra maneira. Tem até uma historinha de um cientista que foi convidado, especialista em educação, foi convidado para fazer uma palestra de educação. E aí ele falou, eu preciso de 6 meses. Pessoal, mas 6 meses você não é especialista? Ele preciso me preparar. Depois de 6 meses ele chega lá com 4 gaiolas. 2 gaiolas com cão, um cão em cada gaiola, e 2 gaiolas com uma lebre em cada gaiola. E aí ele pega, antes da palestra, sobe no palco, abre a gaiola de uma lebre, solta a lebre sai correndo, ele abre a gaiola de um cão, o cão sai correndo atrás da lebre, alcança ela, pega ela e estraçalha a lebre. Mata ela, estraçalha a lebre. O pessoal se assustou. 6 meses para se preparar para trazer um cachorro para estraçalhar uma lebre. Aí ele pegou, falou, bom, agora vou continuar. Abriu a outra gaiola, a lebre da outra gaiola saiu correndo.
Ele abriu a outra gaiola do cachorro, o cachorro também saiu correndo. Quando chegou perto da lebre, ao invés de estraçalhar ela, deitou, rolou, brincou no chão com ela. Aí ele vai dizer, o que acontece é o seguinte, o primeiro cachorro, ele não estava com fome. Não foi uma questão de instinto, ele simplesmente foi educado para aquilo. Por isso que ele pegou a lebre, estraçalhou, matou a lebre, porque ele foi educado para fazer aquilo. E o segundo cachorro chegou, deitou no chão, rolou, brincou, porque ele também foi educado para aquilo. Então isso é mais ou menos o princípio da educação. Isso aqui, assim, muitas vezes os animais têm as atitudes que são para as quais foram treinados. Nós também, o processo de educação é fundamental para todos nós. E os espíritos superiores, eles sabem muito bem disso, porque que eles vêm aqui constantemente, estão sempre auxiliando, ajudando, não param de ajudar, porque eles estão desenvolvendo o processo de educação em si mesmos. Eles estão desenvolvendo o processo que é o automatismo do bem. Na medida que a gente for crescendo, evoluindo e estudando, nos educando e trabalhando, treinando, porque isso é fruto do esforço repetitivo, a gente vai desenvolver isso, que é o automatismo no bem para todos nós. Porque o hábito é aquilo que cristaliza o reflexo em nós, é o hábito. Se a gente repete, aquilo fica, de uma certa forma, vira um hábito, fica automático em nós. Depois que vira um hábito, vai virar uma virtude mais ali na frente. Então, essa é uma outra ideia, para que a gente possa, então, pensar de que, assim, com o conhecimento que a gente tem, que a gente age com base nos reflexos. E com o conhecimento que Jung disse, que a gente tem uma predisposição para agir de uma maneira específica. A gente pode pegar essas duas ideias e juntar com tudo isso, com todas as informações que a doutrina oferece, para que a gente possa, em cima dessas duas assertivas, criar uma outra maneira de agir, para que a gente possa se educar modificando as predisposições que vêm lá do passado, que Jung traz para nós, e modificando também os reflexos que nós temos consolidados em nós, criando outros reflexos sobre aqueles antigos que estão dentro de nós. Tá? Então, é só para ver o tempo aqui, porque eu tinha uma historinha aqui, mas eu vou passar essa história. Na verdade, era uma historinha rapidinha, eu vou falar em 1 minuto. Uma senhora que teve uma EQM, vai para o mundo espiritual, chega lá, ela encontra um lugar, chama Tereza Vasconcelos, está no YouTube. Chega lá, ela encontra um lugar que não é tão bom, não, que é muito bom, só tem espírito de luz, todo mundo fala com ela, ela se sente super amada. Aí abre um portal muito grande, ela tem que atravessar aquele portal, vai para uma cidade que é muito boa, mas ela não gostou porque a outra era muito melhor. E aí ela vai nessa cidade para trás de um muro, ela teve uma experiência de quase morte, a amiga dela, que é espírita, disse que ela teve um desdobramento. O médico disse que ela teve uma experiência de quase morte. E o pastor disse para ela que ela teve um arrebatamento. O fato é que ela estava lá, e aí ela não gostou do lugar que ela foi, ficou chorando, pedindo a Jesus que tirasse ela de lá, e ela acordou com o travesseiro dela ensopado de lágrimas, e decidiu, em função da história que ela teve, que ela não ia mais se envolver com nada que fosse uma vibração negativa, que ela só ia viver tentando vibrar numa condição elevada. Ela só ia querer saber das ideias dos espíritos elevados, dos santos, de tudo isso. Ela tinha que aprender a deixar ir qualquer sentimento negativo que ela tivesse, tinha que ter tolerância, compaixão. Fez o marido dela soltar os passarinhos, porque os passarinhos, segundo ela, estavam chorando, não estavam cantando. Ou seja, ela decidiu que ela queria mudar o lugar para onde ela iria. E ela ia fazer isso modificando os reflexos que ela tinha dentro de si, porque ela agia de forma como todos nós, de forma natural, e ela, agora eu não quero mais isso, eu quero agir para chegar no outro lugar, percebeu que é fruto do espírito. Bom, Emmanuel vai dizer aqui, vamos falar mais um trechinho da mensagem. Emmanuel vai dizer: não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Ou seja, é a luta que nos afere o valor. Aceita os desafios da senda como quem reconhece o chamado a batalhar pela vitória do bem,
com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Não adianta pedir a Jesus para que ele seja nosso advogado para a gente fugir da dificuldade ou fugir da batalha, da luta que a gente tem que enfrentar. Nós temos que enfrentar. Por quê? Como que sem dor a gente vai conhecer a alegria? Como que sem a sombra a gente pode saber apreciar a luz? Como é que sem a privação a gente pode dar valor ao bem adquirido? Então, esses desafios que a gente enfrenta são situações que vão se alternando para que a gente possa consolidar em nós um novo ser, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa sair da zona do conforto, para que a gente possa aprender. Então, essa é a ideia. A parte final da mensagem, Emmanuel vai dizer o seguinte: lembra-te que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio. Advertiu-nos sensatamente: não se turbe o vosso coração. Ou seja, as tempestades das contradições humanas não poupariam o próprio Jesus. Também não vão nos poupar. Mas não se turbe o nosso coração. Não adianta a gente se preocupar, porque são essas lutas que vão fazer a gente realmente modificar quem nós somos, crescer e evoluir. Ninguém evolui, porque quando a gente dirige daqui de baixo para cá para cima, a gente precisa, uma subida sempre requer um esforço de ascensão. Para descer não requer esforço, mas para subir sempre exige de nós um certo esforço. Para a gente fechar aqui a ideia, agradecendo a vocês, Jesus vai nos dizer isso, que a dificuldade é o processo de aperfeiçoamento de cada um de nós, que é conquistado pelo esforço e pela nossa vontade na superação para encontrarmos a renovação. Fechando as 3 ideias que eu falei, Perseu e Medusa vão nos ensinar para que a gente possa se libertar dos pensamentos petrificados, dos pensamentos que nos imobilizam. Prometeu, Pandora e Epimeteu vão nos ensinar a pensar antes de fazer algo. Jung vai dizer que a gente nasceu com predisposições para agir dentro de nós, baseado no inconsciente coletivo. Allan Kardec vai dizer para nós que essas predisposições, aliás, André Luiz, desculpe, vai dizer que essas predisposições são os reflexos que nós temos e que devemos modificar. Ou seja, cada dificuldade é uma prova, cada momento é uma oportunidade para que a gente possa seguir em frente, alternando. Cada vez que a gente modifica uma maneira de agir, que a gente não agia bem, passa a agir de uma forma melhor, a gente está modificando os reflexos que estão construídos dentro de nós. Reflexos que são alterados, são modificados a partir da educação. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente possa realmente aproveitar toda essa doutrina, todas essas informações para nos educarmos e, a partir da educação, passarmos a agir de forma automática, de forma reflexa, com melhores soluções, com melhores reflexos. Obrigado a todos, que Jesus abençoe a todos. Nós que agradecemos essa palestra maravilhosa. Alguém aqui tem alguma pergunta para fazer para o senhor Edson Moreno? Algum comentário? Vamos ver aqui no site. Fique à vontade. Sinta-se à vontade. Aqui tem muitas gratidões, muitas boas noites. Nossos irmãos aqui. Um comentário aqui. Quer dizer que esse medo já é pré-existente da Edna? Pode falar no microfone, por favor. Normalmente, alguns dos medos, algumas das dificuldades já são pré-existentes, a gente vai reforçar ela ou modificá-la. Normalmente, a gente reforça esses medos. Gratidão a Edson. Gratidão aqui dos nossos irmãos. Alguém aqui, gente, quer fazer alguma pergunta? Vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é as energias positivas doadas aqui dos nossos irmãos do Canteiro de Fraternidade. Os irmãos passistas pela caridade.
Gratidão aos nossos irmãos passistas, voluntários dessa Casa Canteiro de Fraternidade. Gratidão a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, a espiritualidade amiga, a diretoria que está à frente desses trabalhos também. Gratidão ao nosso irmão Edson Moreno, palestrante dessa noite. Gratidão a nossos queridos irmãos que estão aqui presentes, nos dando essa força, energia positiva que estamos trocando junto. Gratidão a nossos irmãos que fizeram a passagem, estão aqui sendo auxiliados nesta casa de amor. Gratidão a todos vocês que estão em casa, contribuindo com essa troca de energia. Com a permissão da espiritualidade amiga, com a permissão do nosso Mestre amado Jesus, vamos finalizar a palestra dessa noite. E com a mensagem que Jesus deixou, vamos refletir nesta oração, nessa prece de amor, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentações, nos livrando de todo o mal, e que assim seja. Ainda te pedimos para que acompanhe a todos os irmãos aqui nesta casa presente, para os nossos lares, para os nossos devidos lugares, aonde quer que iremos nesta noite. Com a tua permissão e gratidão, encerramos a palestra dessa noite. Gratidão, gratidão, gratidão.